Estamos aqui para fazer mais uma live, né? Boa noite, olá pessoal, muito agradecida de vocês estarem aqui. Eu me chamo Denise, eu sou Denise, sou psicóloga, pedagoga, tenho experiência em recursos humanos, na área de treinamento, seleção. Também trabalhei como pedagoga em educação de jovens e adultos e também tenho experiência com cuidado com o idoso, né? Tem toda uma trajetória aí que eu quero estar compartilhando com vocês, né? Não só eu, como outras pessoas. Então a gente vai conversar um pouco mais hoje, né? Então, por conta disso, eu gostaria de chamar uma pessoa que vai bater uma bola comigo, né? O nome dela é Carla Peçanha, e eu vou convidá-la para entrar aqui na nossa roda de conversa. Ela vai entrar com o visual dela, né? Mas vocês também podem participar teclando perguntas, teclando considerações, sempre serão muito bem-vindas, tá? Então vamos lá, peraí. Oi, Carla, boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Seja Boa muito noite. bem-vinda. Obrigada. Me sinto em casa aí conversando com você. Que bom, que bom. Deixa eu só falar para vocês, né? Ela é uma profissional de marketing, né? Com bastante experiência, muito competente Hum? e uma pessoa muito alegre, com muita alegria de viver. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa, Carla? Na verdade, assim, eu acho que é legal a gente contextualizar que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Mas que, na verdade, a gente se reencontrou agora, né? Muitos e muitos anos depois, para compartilhar essas experiências aí com as nossas mães, as nossas experiências com os nossos pais, né? E foi um encontro bem bacana, tem sido. Gente, porque a Carla, ela participou de um curso que eu fiz, né? Então, até mesmo para a gente começar esse assunto, né? Sobre envelhecimento, né? Como é que você se percebe, né? Sobre o seu próprio envelhecimento? A gente pode até pensar em, primeiro assim, você já se percebeu no seu envelhecimento, né? E até mesmo como é que era antes e depois do curso, né? Sobre seu próprio envelhecimento. Pois é, Denise, na verdade, né, essa questão do envelhecimento, o tempo vai passando e a gente vai, né, vai vendo mesmo, né, as mudanças chegando e na verdade, o que estava no meu radar até então era essa questão do envelhecimento e pensar, eu hoje tenho 52 anos, né, então buscando bastante informação de como viver mais saudável, como combater as questões da menopausa ou como conviver, né, com as questões da menopausa. Então, muito focada no que está acontecendo comigo hoje, né, com a minha idade hoje. Mas eu tive assim, uma surpresa, né, ao fazer o curso com você, e a partir das dinâmicas que você propõe, né, nos cursos, a cada aula, né, tinha uma dinâmica diferente, é, me ver, na verdade, nessa situação de uma idosa, né, com assim, 30 anos mais do que eu tenho.
né? Então eu comecei a ver, né, enxergar a Carla com 80 anos, a Carla com 70, 80 anos. Eu não tinha, realmente não tinha parado para fazer esse exercício antes até participar do seu curso. E assim, né, é interessante isso, né, porque a gente às vezes também fica olhando tanto naquele nosso momento atual, ou até para o nosso idoso, mas não imagina que a gente também tá, né, até que ponto essa experiência, né, nos traz expertise para o nosso envelhecimento, né? Justamente porque é, eu entrei no curso, né, na verdade, buscando é, orientações e formas de lidar melhor com os idosos que estão, né, no meu entorno, né, na minha convivência. E e aí aquela coisa, né, de você olhar o outro, né? Você está aqui, está olhando o outro. Agora, quando você olha ali na frente e vê você, né? Então, como que você cuidaria de você mesma? Né? Foi meio que uma situação assim que me ocorreu, né? Então, você começa a despertar uma empatia muito maior. Não que, obviamente, antes, né, a gente pensasse em destratar, né, alguma pessoa, mas a gente se enxerga diferente, a gente começa a enxergar o outro diferente e começa a pensar na gente também. Né, de uma forma mais concreta, né, de como que vai ser a sua vida, de, né, o que que você imagina, né, começar a de fato planejar esse futuro, né? Então, assim, em termos de futuro, eu só tinha pensado mesmo aposentadoria, né? Você começa a pensar em juntar um dinheirinho e como é que você vai, onde que você vai morar, com quem que você vai morar, mas umas coisas assim muito, mas não é para agora. Não, mas isso aí, enfim. Não é, mas e pensando no agora, né? Como é que fica essa realidade que muda, né? Porque o seu idoso próximo, seja pai, mãe, madrinha, né? Tia de considerar, avó, né? Criou, chega uma hora que a gente que fica visível, né? O quanto ele envelheceu, o quanto a perspectiva mudou, o quanto ele precisa de você, né? E que a realidade muda para todos, né? Além disso, né, a experiência legal que eu tive também foi da gente poder, em grupo, né, você enxergar como é que é na casa dos outros, de uma forma bem sincera, porque o grupo, né, não era muito grande e as pessoas acabam é, Compartilhando. transformando a aula numa terapia, né? Então você quer dividir com alguém a sua dificuldade, você quer dividir com alguém a sua experiência, você quer, é, enfim, essa experiência essa troca, né? Com as outras alunas foi muito enriquecedora, não só pelo tanto que a gente aprende, de coisas, né, de formas de lidar no dia a dia, né, assim como o emocional, né, como cada um cuida, né, lida com o seu emocional para tratar com o outro. E assim, eu quero assim te elogiar bastante, porque com você é como se fosse assim, você ensina a gente a ter mais compreensão, né, a olhar as situações com mais carinho, né? Então, assim, foi um grande aprendizado. Porque assim, quando a gente tem contato com o idoso, e no caso aqui de casa, né, eu moro com a minha mãe, então assim, mas mesmo que eu não morasse, à medida que o processo vai acontecendo,
você vai aprimorando, né? Você vai recontextualizando, você vai aprimorando as suas competências, as suas percepções, por exemplo, até mesmo que seja paciência, né? A minha paciência de 9 anos atrás era boa? Era, mas de 9 anos depois é completamente diferente, e principalmente nos momentos difíceis, com essa situação de ter um idoso próximo, né? Deixa eu só fazer aqui um esclarecimento, né? Porque assim, eu entendi quando você falou terapia, não é que tenha sido ser terapia, porque assim, as pessoas, na verdade, quando tocam num assunto bem delicado e elas estão, né, precisando falar, elas falam com sinceridade, com certeza, mas percebem que ali é num contexto de resolução, de compartilhar até soluções distintas, né? O quanto que mesmo pessoas, não morando na casa com idoso, outras morando na casa com idoso, mas como que cada uma resolve de uma forma diferente, né? Como é que cada uma, a situação toca de uma forma diferente, né? Então, agora mesmo, tem uma pessoa dizendo que mora com a mãe que tem 85 anos. Então, porque a gente está pensando agora na quarta idade, né? Se a gente já está próximo, né? Assim, caminhando para a terceira, eu, por exemplo, vou fazer 57, logo aí, né? Então, a gente tem que pensar já até mesmo na quarta idade, né? E, e aí é isso. Então, quanto que essas situações, né, fazem com que a gente se perceba diferente, né? Até porque situações novas acontecem, né? Eu acho que a primeira situação que de um grande impacto tem no início é quando você percebe efetivamente que a situação mudou, que aquela pessoa que foi sempre sua referência, que sempre resolvia situações, que era, né, dentro da governabilidade dela, aquela coisa toda, não está mais ali, né? Então, como né, resolver as situações ao mesmo tempo, ter qualidade de vida? Porque acho que a grande questão é você, ao lidar com essa situação, também ter qualidade de vida, né? Porque é um contexto desafiador, né? Eu que já tive tantos projetos desafiadores na área de RH, em educação de jovens e adultos, eu considero que esse foi o meu projeto assim, mais desafiador. É sempre, né? A gente vai estruturando, né? A gente vai fazendo, vamos dizer assim, um roteiro, né? A gente vai ganhando expertise em realizar as atividades e solucionar as questões que aparecem, porque todos os dias tem uma situação nova. A gente, no primeiro momento, acha que só na infância tem situações novas, né? Mas na do idoso, até porque a humanidade não tem referência de tanta longevidade. A longevidade é uma coisa nova, né? Então, por essa novidade, todas as situações que acontecem, elas são sempre despertadores de novos caminhos, entendeu? Então, assim, mesmo tendo né, já uma estradinha aí, mas o quanto que a gente está sempre aprimorando, né? E, Carla, e como você se vê, né? Então, assim, o que representou para você, né? Mais profundamente, assim, esse sentido do envelhecer? Não entendi a questão. Qual é o ponto? Não, não, é para você, né? Assim, se você tivesse que dar uma definição sobre o envelhecimento, o que você falaria?
Ai, olha, é difícil assim, né? Mas de tudo que eu aprendi até então, né, com você e com as meninas, né, o fato da gente conseguir preservar a nossa autonomia, né, o máximo de tempo possível, isso é uma coisa que para mim fez diferença, sabe? Da forma que eu pensava antes e como eu penso hoje, né? Não que antes eu não me cuidasse e tal, né? Mas hoje eu consigo pensar em mim de forma que eu realmente privilegiando, não é privilegiando a palavra, mas me preservando de algumas coisas, né? Ou fazendo mais exercício, comendo melhor, cuidando melhor da minha cabeça, né? E pensando realmente em como vai ser esse meu envelhecimento, né? E eu achei engraçado no grupo, né, que a gente estava, e cada uma ali tinha uma relação com uma pessoa idosa, próxima, né? Em cada caso, era uma situação diferente, totalmente diferente, né? Não vou citar nomes, né? Mas assim, uma das nossas colegas, a idosa com quem ela se preocupava era a sogra, né? Porque aí tem uma outra questão que, na verdade, a gente observa, a maioria das cuidadoras são mulheres, né? Então, nas famílias onde você vê que são filhos homens, acaba que no final quem cuida são as esposas, são as sobrinhas, né? Então, uma delas, a situação era essa. E ela e a sogra dela, a sogra dela não queria ninguém para cuidar, que cuidasse dela, né? Morava sozinha, né, quase 90 anos, e morava sozinha com o marido. Então, assim, o problema de quem cuida, na verdade, é o contrário, né? A pessoa que não quer ser cuidada. E aí você fica mais preocupado ainda, porque, assim, mais preocupado ainda, né? Existem todo tipo de preocupação, né? Sim, Mas mas você, fica mais preocupado, sim, né? né? Porque a pessoa vai na rua o tempo todo, vai no banco e, enfim, tá sozinha em casa, né? E era o meu caso também, né? Várias vezes eu falei, né? A minha mãe, ela tem autonomia, ela tá com 82 anos, mas é uma preocupação, né? De subir a escada, é deixar um fogo aceso, é ir na rua sozinha, ir no banco, né? Porque a gente sabe, né? Que perigo tá por aí. Então, você, à distância, você acaba se preocupando também, né? Formas diferentes, né? Ouvindo o seu relato, que aí já é um corpo a corpo, né? Você mora com a sua mãe e tem aí um trabalho muito mais, não só o físico, né? Como o emocional também, né? Então, É interessante, Carlos, que você falou, tanto que, por exemplo, aqui no grupo, né, aqui nessa live, só mulheres entraram, quer ver? Eu quero aproveitar esse momentinho para dizer boa noite, Elisa, boa noite, Lourdes, boa noite, Tânia, boa noite, Cirlei, boa noite, Gil, Valéria. Então, isso já representa, né? Você acabou de falar, porque essa é uma perspectiva, é uma questão muito ainda feminina, né? Como você relatou, até sogra, né? Até sogra. E realmente é todo um processo de. É aquela história, é todo um processo de conscientização, não só sua, que a realidade mudou, né?
que a pessoa que estava à frente não estará mais, mas não deixa de ser uma pessoa com experiência de vida, não deixa de ser uma pessoa importante para você, seu pai, mãe, sua madrinha, avó, enfim, ou de uma grande representatividade, como a sogra, né? Mas mudou. Da mesma forma, para o próprio idoso também se conscientizar, né? Quantas vezes eu tive que falar com a minha mãe para não ir para a cozinha, né? Porque esse sempre foi o universo dela, só que chegou uma hora que isso facilmente cansava. Mas ela queria muito ir. Eu disse, mamãe, a senhora agora tá na área VIP. Agora você é área VIP, você é, sabe? Então aproveite, esse é o seu momento, entendeu? Então, assim, depois de um determinado tempo ela não pôde mais sair sozinha, e aí ela sempre, mas eu também não posso mais sair sozinha. Eu dizia, mamãe, que bom que a senhora tem uma pessoa para sair. Quantas pessoas precisam, né, de ter uma pessoa e que não tem, né? Então, assim, é o próprio processo do idoso, porque ele tem consciência, por mais que seja difícil, né? Por exemplo, a minha mãe faz aula de canto e há 9 anos atrás ela me ensinou muitas músicas, porque ela, quando era novinha, ela passava a roupa do meu avô ouvindo a Rádio Nacional. Então, muitas músicas ela me ensinou, né? Até, às vezes, em momentos delicados, eu cantava músicas para ela que, que eram importantes, né? Tipo Carinhoso, Teco-Teco e tal. Mas mais é carinhoso, né? Para o negócio ficar bem, né? E ela mudava, né? Hoje, por exemplo, ela continua tendo essa aula de canto, mas ela não lembra mais das músicas. Em alguns momentos, assim, eu canto, né? Na melodia, para ela lembrar da melodia, aí ela lembra alguma coisa, entendeu? Mas outro dia mesmo, ela falou comigo, eu não lembro de nada. Então ela sabe que eu não lembro de nada. O que isso representa, ela não chega a essa dimensão. Mas ela sabe que não se lembra mais de nada. Mas sempre que está na aula, que é online, né? Sempre que está na aula e eu estou cantando, ela fica paradinha, escutando, fica, sabe? Fica antenada. Tanto que todos os dias depois da aula de música, eu a vi cantando, sabe? Isso reverberou nela. Então, assim, por mais que o idoso possa estar num quadro com determinadas dificuldades, ele tem contato com o externo, sabe? Com o entorno dele, né? Por isso que a gente precisa estar muito atenta, por exemplo, a questão da televisão, né? O que se assiste na televisão, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Quando você tem uma televisão, né? A gente tem às vezes várias televisões ou até pelo celular, né? Mas quando tem uma televisão central e mais de uma pessoa assistindo, né? Eu sei que às vezes é difícil de lidar com essa situação, mas, por exemplo, nem sempre o idoso pode assistir tudo que aparece na televisão. Nem sempre a gente pode assistir tudo que aparece na televisão, né? Nem todas as matérias a gente pode assistir. E às vezes é melhor ler no jornal do que assistir na televisão. Então, assim, você começa a despertar para o que você precisa estar atento, né? Por exemplo, você falou, né, Carla, de você não morar com a sua mãe, até porque você tem, né, sua vida e tal, mas porque cada um resolve no seu contexto. Eu tenho uma amiga que ela é casada, mora no bairro X aqui no Rio, e os pais moram no bairro Y. A mãe não tem condições de saúde, mas tem a cabecinha boa. O pai tem condições de saúde, mas a cabecinha já não está tão boa. Mas é ele que vai à rua. Aí o que ela fez? Ela fez lá uma procuração no banco para que ele não faça... Ele pode tirar um extrato e tal, mas operações financeiras, né? Atividades financeiras ele não é permitido ele fazer.
Entendeu? Então, por quê? Porque assim ele pode ir ao banco, tem aquela ida ao banco que para ele é importante. Como, por exemplo, quantas vezes a gente vê aquele idoso que vai todo dia à padaria? Porque às Ao vezes ali é o mercado, primeiro oi ao ao mercado. mercado, né? É, Minha mãe adora ir no mercado, adora ir na farmácia. Eu falei, mãe, você pode ligar para saber o preço dos remédios, né? Não, mas eu gosto, é uma farmácia do lado da outra, não tem problema. Então, assim, é o passeio, né? É o passeio dela, ir no mercado, ir na farmácia. E aí, Denise, uma outra coisa que eu acho, sem querer te cortar aí, mas não, que eu lembrei pô, aqui, é a importância, né, de pessoas que estão no entorno, principalmente nessa situação. Quer dizer, tem, né, nessa situação da minha mãe, né? Ela mora sozinha. Mas assim, eu tenho o telefone do síndico, eu tenho o telefone do porteiro, né? Não tenho o telefone das pessoas das lojinhas, né, perto da casa dela. Mas essas pessoas, para mim, são muito importantes, porque se eu ligo para minha mãe, não consigo falar. Aí ligo de tarde, ligo para o celular, que às vezes ela sai e deixa o celular em casa porque ela não quer ser roubada. Eu falei, mãe, mas tem que levar o celular justamente porque a gente, né, quer falar com você, não consegue, fica preocupada, né? E aí, numa hora dessas, você ter o telefone de alguém, de um vizinho, né, que é o síndico que mora ali no andar dela, para mim é uma tranquilidade, porque eu sei que é uma pessoa que cuida, né, cuida dela, né, quando a gente não pode estar junto, né? então, justamente é isso. Cada família vai resolver da sua maneira, né? Por exemplo, o que é isso? O que é isso que você fez em relação à sua mãe? Uma rede de amigos. Rede de Você apoio, tá, você tá, né? uma rede de apoio. Você tá montando essa sua rede de apoio para melhor acolher a sua mãe, né? Por exemplo, eu morei, por conta de trabalho, morei 10 anos na região serrana aqui do Rio, em Teresópolis. E aí tinha um quiosque de chaveiro perto da minha casa, que uma vez conversando lá, né, pedir lá um serviço e tal, ele estava falando, tinha uma senhora, conhecida dele de muitos anos, que ela sempre, qual era a senha deles, né? Qual era o combinado deles. Ela sempre, todo dia, ela passava ali e deixava uma balinha para ele. Porque o dia que ela não deixasse a balinha, é porque alguma coisa tinha acontecido. E assim foi, entendeu? E aí ele viu que ele chegou, ele estava lá naquele horário, não tinha balinha, ele prontamente ele foi ver Procurar por lá essa ela. senhora, assim, procurar por ela. Então, assim, é o que cada história traz, né, para a resolução das soluções, né? Cada história, é por isso que a gente precisa estar sempre atualizando as nossas histórias, as histórias dos nossos idosos, né? Porque dentro delas a gente vai conseguir buscar as soluções, né? Por exemplo, teve uma época que minha mãe não estava bem, não sei o que e tal, e aí eu disse, mãe, vamos lá embaixo. E a minha mãe gosta muito de fotografia. Então, assim, daqui do bairro, eu conheço todas as árvores, porque tirar foto com as árvores floridas era felicidade para ela, entendeu? Então, assim, mesmo essa questão da aula de canto, né? A minha mãe nasceu em 1936, então, ser uma cantora na primeira metade do século passado era uma coisa muito difícil. E para ela, né, o sonho de vida dela era ser mãe de seus filhos. Essa que era a sua vontade. Mas ela sempre cantou em casa, né? Ela mesmo conta que para superar as dificuldades ela sempre cantou.
Então, resgatar isso agora foi muito importante, sabe? Foi muito importante. Não só por esse exercício que a deixa feliz. Eu até brinco com ela que eu digo que o Tom Jobim fez a música para ela, né? Minha alma canta. A alma dela canta direto, direto. Se você está conversando com ela e alguma palavra a lembra de uma música, pelo menos acontecia antes, né? Agora não acontece mais. Mas, enfim, antes, se eu falasse alguma coisa que remetesse a ela alguma música, ela parava de conversar para cantar a música. Entendeu? Então, assim, o quanto é importante a gente buscar na própria história do idoso, né? Ou na nossa própria história, né? O que tem significado, o que tem, o que é orgânico para a gente, né? Ou até mesmo o que é orgânico, mas não na etapa hoje da vida não nos faz bem, né? Porque até mesmo quando eu falei da televisão, tem pessoas que gostam muito de ver programas que falam muito sobre violência e tal. Mas será que de noite, na hora de dormir, será que isso não interfere de alguma forma? Né? Então, assim, tem coisas que a gente gosta muito aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, que às vezes aos 90 nos mobiliza de alguma forma, né? Porque, assim, eu digo, né, minha mãe é uma pessoa muito forte, ela é muito forte. Ou a bichinha é forte. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que ela é uma bonequinha de porcelana, porque em determinados momentos a gente vê a fragilidade de uma pessoa de 86 anos. A gente vê, a gente percebe, a gente tem que acudir, a gente tem que acolher, entendeu? Não é uma criança que está à sua frente. Você não vai obter resultados X, Y, Z se você encará-la como uma criança. Ela não vai te dar essa resposta, entendeu? Ela vai te dar uma resposta de uma pessoa que tem experiência e de uma pessoa que não está entendendo às vezes. Porque o idoso, às vezes, quando ele diz para você não sei, é porque não sei mesmo. O tico e teco dele não está juntando. E ele não, o tico e teco dele não vai juntar da mesma forma que uma criança estaria no início da aprendizagem. Não, porque tem dificuldades mesmo. Então você tem que acolher mesmo. E isso não impede em determinados momentos, a experiência de vida da pessoa falar mais alto e ela te sair com uma que, assim, valeu. Te Sabe aquele quebra, tipo assim, né? pegou a inspiração e pá, sabe? Porque tem experiência de vida. Diga, Carla. Diga, Eu, acabou que eu falo bastante, mas... não, assim, para mim foi muito aprendizado em relação a isso, a essa convivência com o idoso que precisa mais, né, da nossa atenção. Eu ainda não tenho essa relação, mas essa troca, né, que a gente tem em grupo é muito rica, né, com esse tanto de experiência que a gente ouve, né, em outras casas. Então, muitas vezes eu vejo assim uma comparação no lidar com o idoso que se assemelha ao cuidado com uma criança. Né? Então você tem que ter, na verdade, esse olhar de saber que você está lidando com uma pessoa que você não pode mais deixar ela sozinha, né? Que ela precisa da sua ajuda para fazer coisas simples, né? Coisas que antes, né? Às vezes botar uma roupa, né? Eu estava assistindo aqui um dos seus vídeos no seu canal
e você contando a história de levar sua mãe para ir tomar banho, e aí fazer o piuí, tic-tac, até ela ir para o banheiro, né? Levantar do sofá, ir para o banheiro. Então, você levar na brincadeira, né? De forma leve, isso para mim foi assim, sabe, quando pô, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, assim, na verdade, a gente ouve casos e casos, né? E muitas vezes a gente vê que tem tanta gente sem paciência, né? E acaba se estressando tanto com esse tipo de situação que, assim, é todo dia isso vai acontecer. Todo dia tem que tomar banho. Então, se você se estressar todo dia, quando tiver que ajudar a pessoa da sua casa, seu pai, sua mãe, ou seja quem for, né, o familiar idoso, a realizar atividades simples e você ficar chateado com aquilo, putz, a sua vida vira um inferno, né? A sua vida fica muito pesada, né? Então, uma das lições que eu tirei aí desse Vídeo. desse curso, dessas aulas, né, e desses vídeos, dessas lives que eu assisti, é isso, é você tentar realmente lidar com o idoso de uma forma leve, para que você mesmo tenha um benefício, um ganho com isso. Porque se É, você entrar numa sabe, de ficar se aborrecendo, pronto, sua vida vai virar um aborrecimento eterno. você está levantando umas coisas que são muito importantes. Primeiro, essa questão do lúdico. O lúdico é uma estratégia importantíssima, né? Porque, assim, o caminhar do idoso, ele muda. Ele não tem uma mobilidade como a nossa. Por mais que ele tenha vigor, quando a minha mãe às vezes está de olho fechado, ela não está dormindo, está de olho fechado, escuta um barulho, ela levanta no pulo. Mas quando ela tem que levantar mesmo, é devagar. E quando anda, até engrenar, é por isso que é a história do piuí, tique-tique, piuí, porque é num ritmo que ela pode. E o banheiro é um lugar de muita negociação. Muita negociação. E isso que você está falando, né, da questão da paciência, por isso que é tão importante a gente procurar capacitação. É muito importante. Porque como é que a gente fura essa bolha desse impacto inicial? Através de capacitação, conversa, leitura, buscar mesmo capacitação, porque aí você vai, muito provavelmente, não vou dizer nem necessariamente, mas muito provavelmente, você vai ter uma outra perspectiva. Você ao ouvir a história do outro, né? Você ouvir que existem diferentes contextos, mas que tem situações que todos passam, né? E aí, você buscando essa capacitação, isso vai te instrumentalizar para você ampliar o que seja paciência em você. Porque tem uma coisa muito séria nesse contexto, que é a sua qualidade de vida e a qualidade de vida do idoso também. Porque se o idoso começa de muito tititi no ouvido dele, das duas uma. Ou ele fica triste, murcha, e aí pode ter depressão, né? Ou você percebe que ele fica não só essa questão da tristeza, mas você percebe que chega um determinado momento que a fala já não fica, né, completamente nítida. Você percebe que, indiretamente ou diretamente, aquele estresse interferiu no caminhar dele, né? E Porque por mais que eles estejam debilitados, né,
em algum nível, eles percebem a falta de autonomia, né? Eles percebem, eles ficam envergonhados às vezes. Não, eles percebem, sabe o que também, ô Carla? É o desrespeito. Eles percebem claramente o desrespeito. Então, aí é aquela história, né? É como aquela história de pensar, né? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, me respeite. Entendeu? Eu Porque, me né? lembrei, Ah, eu me lembrei é o de que eles uma falavam das. pra gente quando a gente era pequeno, né? Então, Pois então é é, isso. e tudo é como você introduz a sua ajuda também, né? Justamente levando em consideração o respeito que você tem por uma pessoa que cuidou de você, né? Que te criou, né? E que você ama e que você quer que esteja bem. Você não quer que aquela pessoa, né, fique desleixada ou se sinta envergonhada, né? Eu lembrei de uma das histórias que a gente ouviu, né, nas nossas aulas, né, que me marcou demais, que foi a história de uma delas falando quando a mãe dela precisou usar a fralda geriátrica. Nossa, aí ela falou assim, não, porque aí eu coloquei fralda, mostrei para ela como é que era eu de fralda, e aí falei que agora é assim, agora para ir na rua, é melhor a gente de fralda, é bem mais prático, que não sei o quê. Eu falei, puxa, que sacação que ela teve para dar uma volta, para não deixar a mãe constrangida com a situação de ter que botar fralda. E aquilo, assim, melhor para a mãe, obviamente melhor para ela, porque se tem que sair, tem que ir ao médico, ou tem que ir em alguma, enfim, tem que sair de casa e acontece alguma coisa, ou tem que ir no banheiro, é uma situação difícil, né? Dependendo do caso. E ela ter criado essa historinha para a mãe, eu achei assim muito delicado, né? Mas é justamente a gente tá antenada com a situação como um todo, e é claro, a gente amplia não só a questão da paciência, mas também da criatividade. Porque a criatividade não fica só em fazer um desenho bonito. A criatividade é para situações de vida, de todo dia, né? Então, o quanto que isso a gente vê nessas situações, né? De pessoas que, aqui em casa, com ela, eu disse que é calcinha de papel. Vamos colocar a calcinha de papel, entendeu? Então, assim, é muito bom isso mesmo, né? Da gente trocar essas experiências, né? Então, essa troca de experiências, essa questão de capacitação é que faz a gente ampliar o nosso senso de respeito, de paciência, de acolhimento, de compreensão mesmo, né? De compreensão. E daquilo que você estava falando, que me lembrou também, da gente perceber que chegou a nossa hora de retribuição. Porque, por mais que a pessoa não tenha sido o pai, a mãe, o tio, a avó que a gente idealizou, mas foi a pessoa que colocou você no mundo, que de alguma forma cuidou de você, né? Que se você está preocupado com ela, se você pensa, né, algum tipo de responsabilidade, não é uma questão de obrigação, é uma questão de retribuição, entendeu? Uma questão de retribuição. Eu até estava vendo outro dia, tem um, Carpe End. É Carpe um, diem, não, é um poeta que participa até de ah, programas de televisão, carpinejar, é, carpinejar. aquele do óculos, que ele Tá. falou: seu pai e sua mãe podem não ter sido os bons, mas queira agora ser um bom filho para eles. Queira ser um bom filho. Gente, o que a gente tem é agora. Depois não tem mais.
Não tem Eu, como eu, fechar os olhos, não tem como deixar para trás, não tem. É uma questão de humanidade, né? não, com certeza. Não, e essa questão dessa conscientização, até mesmo para minha mãe, eu falei para ela assim, mamãe, a senhora está na melhor fase, assim, depois dela, já depois de um bom tempo, tá? Ela tem insistido, eu falo, né, com ela, vai. Aí quando eu percebi que o processo dava para ter um fechamento, eu disse, mamãe, o melhor é agora. Depois não tem mais. Então é viver o agora. Porque eu coloquei ela na hidroginástica, ela foi fazer aula de canto, ela. Enfim, uma série de coisas. Não tem que ficar preocupada com comida, com não sei o quê, sabe? Então, mudou. A perspectiva mudou, né? Então, é um processo profundo de conscientização de todos, sabia? De conscientização de todos. Outro dia, uma amiga minha, uma senhora de mais de 80 anos, foi para a casa da filha dela fazer limpeza. Aí eu disse assim, vem cá, você tá. Eu tenho intimidade para falar assim com ela, tá? Eu disse assim, você tá achando que com 120 anos você vai fazer isso? Porque é aquela situação. Ela ainda se sente em um determinado lugar e os filhos não olham e agradecem. Entendeu? Só que isso de uma hora para outra pode mudar. Por que a gente não pode se precaver, né? Se prevenir, né? Se planejar, como você falou no início, né? Planejamento não é amarra, né? Planejamento é para a gente ter cada vez mais qualidade de vida. Então, assim, é tão bom também, assim, por mais que tenham dificuldades, tem momentos que são tão bons, que são tão alegres, que são tão, sabe? A gente conseguindo perceber que aquele momento é isso que temos para hoje e que tem coisas boas sim a se viver, entendeu? Até mesmo para ajudar a gente a passar pelos momentos difíceis, é bom demais. Vixe, é bom demais. Entendeu? Assim, é muito bom. Eu não estou falando isso de boresta, não. É porque é muito bom, sabe? É não só ter boas lembranças antigas, mas ter boas lembranças atuais, De hoje, né? né? De hoje. De E hoje, de hoje. e a gente resgatar, né, coisas de, às vezes, costumes, né, do passado dos idosos que estão com a gente, e a gente transformar aquela situação numa vivência, né? Então, assim, eu estava vendo o post sobre... Eu sou sua seguidora, né, Denise? Eu vi o post do almoço em família, né? Nossa, pensei em tanta coisa e da minha família que realmente, né? Os meus pais, quando eu era criança, né? Ainda tinha essa coisa aí de almoço de família, com muita gente, né? Tio, tias, primos e tal. E como que isso realmente foi sumindo. Então, assim, ainda tem almoço, a gente, né, na minha família, a gente ainda faz almoços, mas é raro e, assim, com pouquíssimas pessoas, né? Assim, só os que estão mais próximos mesmo, a minha irmã, minha sobrinha, as minhas filhas, né? E uma outra coisa que você estava falando que eu estava pensando é como que vira a chave, né, de cada momento. Então, tem um momento em que hoje eu, com 52 anos, tenho filhas adolescentes, uma mãe mais velha, mas ainda com autonomia, e daqui a pouco a minha mãe não vai ter tanta autonomia, eu vou ter que me dedicar mais a ela, e assim, um dia as minhas filhas também vão ter que cuidar de mim, ou não sei, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, a gente ter essa percepção hoje
no meu caso, né, com 52 anos, olhar para as minhas filhas e, sei lá, mais uns 10 anos, elas já estão trabalhando e tal, e não ficar também de muito mimimi, querendo atenção, enquanto eu tenho autonomia. Então, sei lá, eu tive uma escola muito boa que é minha mãe, né? Tive, não, ainda tenho, graças a Deus. Que ela, né, tem essa fome de viver, de não querer se apoiar, porque eu vejo também de pessoas que eu já observei, de famílias que eu observei em alguns casos, quando a pessoa começa a perder um pouco a autonomia e chega logo alguém para acudir ou para, não, deixa que eu resolvo, não precisa fazer mais isso, mas a pessoa ainda está capaz, você acaba roubando um pouco a Você energia. vai anulando a pessoa, você vai Pois é, anulando. pois é, isso não é legal também, né? Então você tem que ter uma Você sutileza. deslitigir uma pessoa, entendeu? Ela passa num ser visível, entendeu? Então, e até mesmo por melhor que seja a sua intenção, ou por maior que seja a sua agenda, porque você fica pensando assim, é mais fácil e mais rápido eu fazer isso por ela do que esperar ela acabar de escovar os dentes para depois, sei que e tal. Mas aquilo é necessário, aquele momento é necessário para o andamento, para o ritmo dela. E aquilo que você falou, né, do post sobre o almoço, né, o quanto isso é importante. Se você não pode fazer um almoço, que você faça um café da tarde. Mas o que é importante, olha, e não só para o idoso, né, para a gente também. Fazer aquele chá da tarde, aquele café da tarde descontraído, não precisa ser banquete, entendeu? Mas um café que seja regado a afeto, a acolhimento, putz, isso reverbera por dias, por dias. Eu tenho uma irmã que ela é casada, ou seja, ela não mora aqui com a gente. Quando ela vem, gente, aquilo reverbera por dias. Né? É claro que aqui também eu faço café com ela e também, né, a alegria fica, mas assim, o quanto isso é importante, né? O quanto isso, até mesmo naquele momento difícil, faz você passar melhor por ele, né? Faz o idoso se Se sentir sentir valorizado, importante. se sentir, Isso. né? E Independente aí, do que for, né? Independente se é almoço, café, um passeio, ir ao cinema, eu vejo assim, é estar isso, junto, né? A pessoa tá junto. não quer ficar sozinha o tempo todo, quer conversar. E hoje Eu que acho que tem o vídeo horário vai acabar, hein, Denise? Eu acho que vai dar o ah, tempo aí. a gente começa. Ih, faltou um minuto! Carambola! Pois é, Carambola! pois é. Muito agradecida, Amanhã vai ter Carla. mais, né? Amanhã Amanhã vai ter mais, vai ter né? mais, é. Então, olha, Carla, muito agradecida por esse papo, por essa conversa, por esse workshop, né? Ah, eu que agradeço. E é muito bom mesmo. E como, né, você falou, realmente amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vi que várias pessoas entraram aqui, ficamos muito felizes. É, olha, de quando depois entrou a Ana Lúcia Pereira, a Marilise, a Érica, a doutora Ellen, a Valéria, a France, Lúcia, Richard, Sônia, Gico Correia, Shirley Papi. Ah, que bom! Olha, para fechar, o que a Shirley falou? Que bom ouvir vocês. Gratidão. Gratidão, nós é que sentimos Ai, por você. gratidão. Adorei, Denise, E, estar com você. então, e amanhã tem mais. Nos encontramos amanhã. É isso aí. Beijos, tchau. Tchau, tchau. Tchau.